Vamos falar no Bandeirantes Acontece de alguns temas importantes, dois internacionais. Quero só começar por um mais próximo da gente e de extrema importância, tudo o que aconteceu na Bolívia na semana passada. O Evo Morales resolveu falar, não que ele tenha parado de falar, mas falar a respeito do que aconteceu na última semana e que envolve o presidente Arce. E o Evo Morales resolveu dizer, já tinha algumas frentes falando, tentando levar para esse lado aí, mas falando sobre que o golpe fracassado, na verdade, foi um autogolpe do Arce para amenizar o que ele caracterizou com várias expressões, mas principalmente para que ele pudesse se proteger, viu, Zaidan? O general Zúñiga havia dito isso no dia em que foi preso, né? No dia mesmo do golpe. A tentativa de golpe é indiscutível, mas ele disse isso, restava saber se era apenas uma última tentativa de escapar de uma punição maior, abriu uma possibilidade de não sofrer uma pena pesada que pode chegar a 20 anos, esse tipo de coisa. O governo negou, etc., mas ele conseguiu colocar a dúvida. Outra coisa é quando vem o Evo Morales, que teve o Arce como ministro das Finanças por 14 anos, conhece muito o Arce, o Luiz Arce, foi quem apoiou a candidatura do Arce à presidência, e esse apoio foi decisivo, isso é indiscutível. Vem o Evo Morales e diz que foi um truque do Luiz Arce, que de fato foi uma tentativa, haveria troca de ministérios, etc. Tanto que o Zúñiga, quando chega ao palácio, ao redor do palácio, as tropas estacionadas, ele diz que o presidente poderia ficar, mas deveria haver uma troca radical de ministros e deveria ficar claro que Evo Morales não pode ser candidato à presidência no ano que vem. O ano que vem tem eleição. E ele havia sido demitido exatamente porque prometeram prender o Evo Morales se o Evo Morales insistisse com a história da candidatura. E aí o Arce disse que isso não era assunto dele, não era assunto de militar, era um assunto do judiciário. Concedeu uma entrevista dizendo que o problema do Evo Morales é que ele acha que ele é o movimento, né? Que todo o movimento social na Bolívia está personificado nele, Evo Morales. E que ele, Arce, não pensa assim. Ele acha que as decisões devem ser tomadas por aqueles colegiados dos movimentos que sustentam o MAS, que é o movimento ao socialismo, sustentam o evismo, né, como eles chamam lá, e sustentam o próprio Arce. O MAS está dividido, o Morales tem mais votos internamente. No parlamento, os evistas estão votando contra o governo reiteradamente. Isso tem provocado problemas. Só que agora é uma coisa muito séria, não é, Ronald? Porque se o Arce mentiu, se aquilo foi um truque para ganhar popularidade, evitei um golpe, fui lá fora, né, peitei o general e os tanques, se isso foi armado, se foi um teatro, não é que ele não pode ser candidato ano que vem, ele tem de renunciar, se não for removido pelo parlamento. É óbvio, não pode continuar presidente. Por outro lado, se tudo ocorreu de fato, como o Arce disse, e o Evo Morales, em razão dos seus embates com o Arce, que ele, Evo Morales, quer ser o candidato no ano que vem, e o Arce quer tentar a reeleição. Essa é a raiz da divisão, da briga. Se o Evo Morales, por sua vez, está agora bancando essa versão, que foi lançada pelo Zúñiga, exatamente por causa dos embates que tem com o Luiz Arce, será ele, Evo Morales, quem perderá a condição de ser candidato no ano que vem, porque é muito sério. É muito sério. Alguém fazer um teatro, forjar uma tentativa de golpe para ganhar popularidade, para sair da história como alguém que impediu o golpe, é muito sério. E se for verdade, ou seja, se ele de fato impediu, se ele de fato peitou, se ele levou o Zúñiga à desistência, e a convocação que houve da parte dele e do Evo Morales pela mobilização popular, o Evo Morales, inicialmente, achando que era um golpe, o que agora acha que não é, mas ele pediu greve geral,
fechamento das estradas, ele pediu uma mobilização total para demonstrar que não havia qualquer apoio popular ao golpe militar. Então é muito sério o que aconteceu. Quem está mentindo, se ficar demonstrado que houve uma mentira e quem mentiu, seja o Morales, seja o Arce, no caso do Morales, ele perde a condição de voltar a ser candidato. No caso do Arce, ele tem de sair da presidência. Não há outra perspectiva se de fato foi um teatro, né, Rolando? Inclusive, já começam as repercussões, né, evidentemente, e a notícia que saiu faz cerca de 40 minutos, o embaixador argentino foi convocado pelo governo boliviano para dar explicações a respeito da afirmação do Milei. O Milei classificou a tentativa de golpe como fraudulenta, que vai mais ou menos nessa linha, e acreditando nessa tese descrita aí pelo Zaidan, com as consequências também descritas pelo Zaidan. Só que tem uma coisa, né, Ronald? Isso é uma molecagem, mais uma do Milei. Primeiro, ele não sabe. Ele está se aproveitando da confusão para atacar o governo da Bolívia. E, de certa maneira, ele tenta justificar o fato de que foi o único país das Américas a não se manifestar. Até o governo da província de Buenos Aires se manifestou contra o golpe e ele não. Os Estados Unidos realizaram ali uma reação perto do ridículo, né? Dizendo, tenham calma, né? Uma reação patética dos Estados Unidos. A Argentina nem sequer reagiu. Então agora ele se aproveita disso. Ele não sabe se é ou não algo fantasioso, se é um golpe fantasiado de golpe, né? Se é um golpe político utilizando um suposto golpe militar. Ele não sabe. É mais uma molecagem do Javier Milei. Inclusive, o embaixador da Bolívia aqui no Brasil foram várias entrevistas que ele concedeu ao longo dos últimos dias, e ele falou sobre a participação brasileira, de como foi fundamental o posicionamento brasileiro para que não fosse adiante a tentativa de ruptura, palavras do embaixador da Bolívia aqui no Brasil, Horácio Villegas.